Oi, gente. Rosana, Pensamentos Nômades. Mais um vídeo para o Letras em Cena. E hoje é o 1984. Esse livro aqui, 1984. Por que que ele tem umas letras tão importantes? Ele foi também adaptado para filme já umas 2 vezes, a última em 1984, já foi feito seriado pela BBC e virou até ópera também, e é muito importante. Então já foram usadas essas letras para se fazer cenas. O livro é de 1948, publicado em 1949. Ele tinha um título muito extenso, e aí com a editora, com o George, falou: olha, não tem um nominho assim mais curtinho, uma coisa melhor do que esse nome grandão para ficar assim, mas, né? Como ele estava assinando em 1948, ia ser publicado no ano seguinte já, ele falou assim: então põe 1984. A gente coloca isso, acaba ficando como um futuro. E não era um futuro tão distante. Mas também o que ele escreveu não foi sobre um passado tão passado. O que o George Orwell fez em 1984 foi simplesmente descrever. Ele não descreveu só uma ditadura. Ele descreveu um governo totalmente totalitário. Totalitário, no sentido que esse governo tinha um partido, só esse partido, que era o partido interno, e esse partido interno, ele é único, só tem esse partido. E o Winston, que é o personagem principal do livro, ele trabalha no Ministério da Verdade. Então, esse Ministério da Verdade, o que ele faz? Ele adultera informações. Então você vai puxando a história. O Ministério da Verdade adultera informações. Então ele pega lá a informação de que 4.000 pessoas morreram de Covid em 24 horas, por exemplo, e ele muda para mostrar que vai pegar bem, né? Que 20.000 pessoas foram vacinadas, apesar de que ainda continuam morrendo pessoas por não tomarem cuidado e as devidas precauções. Do mesmo modo em que um outro exemplo interessante, tem o Ministério da Paz, que outras pessoas trabalham, eles cuidam das guerras. Então, assim, o Ministério da Paz, de repente, um exemplo de um outro país, o Ministério da Paz, de repente, autoriza uma pessoa poder comprar sem armas para uso, né? Desde que essa pessoa não seja da prole, que é assim que são chamados proles, que são as pessoas que não têm dinheiro, e ninguém tem dinheiro. Ninguém. Só quem tem dinheiro são as pessoas do partido interno e os que trabalham lá. Outro ministério é o Ministério da Fartura. É um ministério que controla rações. Como se, assim, num país, né, um ministério que controlasse rações, deixasse todas as pessoas, a maioria das pessoas, sem emprego, ou sem a cesta básica, ou sem a possibilidade de fazer o seu trabalho, ou que perdesse seu emprego, e desse um auxílio de R$300. Vocês estão entendendo a jogada do
do Orwell, né? E por que ele pensou nisso em 1948, que ele terminou de escrever o livro dele? Porque ele vinha da Segunda Guerra. Vindo da Segunda Guerra e tendo todo o histórico de vida dele, ele já tinha visto muita coisa na Europa. Já tinha visto coisas que não deram certo por um certo totalitarismo, né? Segunda Guerra Mundial, Mussolini, o da Espanha, então até mesmo os que mataram os czares na Rússia, depois tomaram o poder, aí um brigou com o outro, e aí já não deu certo. O George Orwell era socialista e viu que o próprio sistema socialista também não deu certo, não funcionou. Então ele estava desacreditado do próprio sistema e da própria humanidade. Ele cria esse personagem, o Winston Smith, e ele se apaixona por uma moça. Ele começa a ter interesses por uma moça. E nesses interesses e nessa busca de procurar quem é a moça, quem não é, ele começa também a se perguntar e a ver por que o sistema tem que ser desse jeito, por que o partido interno tem que trabalhar dessa forma. E ele começa a conversar com as outras pessoas e ver que as outras pessoas aceitam também. Só a Oceania é que é total de proles. E aí essa Oceania que tem prole, ele imagina assim, nossa, é tanta gente que se um dia se rebelassem contra o partido interno, isso acabaria. E por que o Winston quer isso? Porque até as relações pessoais, você ter uma mulher, ter uma esposa, é controlado pelo partido. As pessoas não se casam, não tem mulher. Você quer ter um relacionamento sexual, é orientado pelo partido. Então ele vai até lá e vai ter a relação com quem o partido acha que deve ser. A cultura também é controlada. Os pensamentos são controlados. Como que você consegue controlar o pensamento das pessoas? Eles colocam no livro, a versão antiga, né, é chamada de teletela. Olha só, ele imaginou as teletelas, são televisões, né, para todos os lados, fazendo a campanha política daquele ser imutável e perpétuo do partido interno, que é o que cuida de todos, que é o grande irmão. Em inglês é Big Brother. Então, o grande irmão está sempre passando as suas mensagens e a teletela é de duas vias. Ao mesmo tempo que ela está transmitindo, ela está gravando. Então ninguém pode ver mais nada. O ano é 1984 e a revolução que colocou esse partido no poder foi em 1925. Então tem muita gente que vivia antes disso que já não lembra mais de como era. Fora as torturas, as mortes, os assassinatos, as lavagens cerebrais, a propaganda que não existe mais jornal, é o Ministério da Verdade, que joga o que ela quer lá como a verdade para as pessoas assistirem. Esse controle do que as pessoas fazem, do que andam para um lado, andam para o outro. Então, é o totalitarismo indecente. E é uma coisa tão atual, tão presente e tão viva ainda hoje, em qualquer modo que você possa pensar.
Então, ele tem 3 lemas. Um deles é guerra é paz. Então, para você alcançar a paz, você precisa promover a guerra. Então, eles continuam na guerra, né? Então, o Ministério da Paz cuida da guerra, porque guerra é paz. Liberdade é escravidão. Esse é outro lema do partido. Então, para você ter liberdade, você tem que passar pela escravidão, você tem que ser escravo. E ignorância é força. Então, para você ter força, você tem que ser ignorante. Você tem que ignorar as coisas. As jogadas do Orwell de guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é força, ganhou até um nome, atualmente é chamado de duplo pensar. O duplo pensar que foi criado por ele nesse livro é um modo de que você pode pensar assim, de usar até os exemplos que a gente achou, é aceitar duas crenças contraditórias. Coisas assim que a gente ouviu lá na Antártida, falarem que Covid é só uma gripezinha. E, porém, na hora de fazer as manifestações, falando que isso é só uma gripezinha, as pessoas estavam dentro do carro usando máscara. Então, vocês conseguiram entender a duplicidade dentro desse pensamento contraditório? Você pode pensar que o nazismo foi de esquerda. É um duplo pensar. Isso é lógico que não é agora, não. Isso não se fala agora. Não é coisa que se diz hoje. Isso antigamente é que falavam isso, né? Mussolini também. Tinha gente que até dizia que na época do Mussolini, na Itália, você podia não comer bem, mas os trens chegavam no horário. Ó, é um duplo pensar. Entendeu? Vai disso. Na ilha de Java foi, acabamos com a fome da ilha com o nosso sistema de distribuição de cestas básicas. Alguns chamavam de Bolsa Família, depois davam Bolsa Escola, mas era cesta básica. Na ilha de Java. É um duplo pensar. Então, são coisas que mexem com a cabeça das pessoas e coloca limites totalmente para um lado e totalmente para o outro. Não existe conversa entre os lados. Aí os que querem conversar entre os lados são chamados dos que ficam em cima do muro. Não, porque fica com uma perna para cá e a outra para cá. Não, é porque eles querem juntar as conversas. Agora, quando entra, como aconteceu lá em Galápagos, que entra um governante lá, que não aceita quem fala nada contra ele, nossa, esse governante não aceita nada, né? Nem se forem os ministros, se forem alguma coisa contra o que ele está falando, ele manda embora todo mundo. Manda embora todo mundo. Isso é um lado. Isso é um lado. Na Groenlândia, a gente viu um outro lado que trabalhou por 4 anos. Mas para poder trabalhar por mais 4 e eleger a sua outra candidata para mais 4, para ficar aí 12 anos com a gente, ele fez tantos acordos, porque lá na Groenlândia tem petróleo pra caramba, ele fez tantos acordos com a parte de petróleo,
fez um duto que ao invés de sair água, saía dinheiro. Ficou até chamado de Lava Jato. E construíram muitas coisas para poder usar o dinheiro em campanha e eleger mais pessoas na corrupção. Por mais que a gente diga que essas coisas não deveriam acontecer, eu acho que esse livro, 1984, deveria ser obrigatório. E a gente devia procurar na internet o filme, quem tem preguiça, procurar o filme, porque o fim do Winston, o que acontece com ele no final, por ter confiado no O'Brien, que era um sujeito que ele achava que estava do lado dele, e por ter confiado no grande irmão, foi a desumanização dele. E isso pode acontecer com a gente. Você perde a empatia. Você começa a criar valores que não faz bem nem para o seu espírito, nem para a sociedade que você mora, nem para o país que você vive. Você começa a criar preconceitos, a fazer diferenças de raças dentro do mesmo país ou até mesmo fora dele. Você começa a ter diferenças e rejeitar o que é diferente. Você começa a ter preconceitos em relação a sexo. Até chegar ao governo, como chegou aqui, que o George Orwell escreveu, que ele diz por quem você pode se apaixonar, com quem você pode ficar e o que pode existir. Senão, vai pro paredão. Porque o Big Brother, inspirado no livro 1984, manda pro paredão. Hoje também a gente pode pensar nessas teletelas que ele escreveu e tudo mais, como as redes sociais. A gente usa bastante, eu estou me comunicando com vocês através de uma rede social. E as pessoas usam também essa rede social para se comunicar de outra forma, de uma forma totalitária, de uma forma de vigilância, de uma forma de manipulação. Como o Ministério da Verdade alterava as informações em 1984, livro, hoje nós temos as fake news. Então ninguém pode dizer que esse livro que foi publicado em 1949 não é atual, ou não é verdadeiro, ou não deveria existir. Aliás, olha, eu vou ler aqui porque eu não guardo tudo. Fora o reality Big Brother, com as suas câmeras e telas, e que o Big Brother fica de olho e sabe tudo e todo mundo está vendo, que é o que acontece do Grande Irmão em português no livro que é chamado de Big Brother, os quadrinhos V de Vingança, o filme Equilibrium e o game Half-Life 2 também foi inspirado em 1984. Então, esse livro, 1984, ele além de filmes, ópera, seriado, videogame, reality show, quadrinhos V de Vendetta e tudo mais, ele também pode inspirar a nossa vida. Não são só letras em cenas, são letras em vida.